Então nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. O pastor domingo passado falou que algumas pessoas não estavam no último domingo, que nós faríamos uma série de 5 sermões baseados aí no Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, sermões para os bem-aventurados. Sermões para os bem-aventurados. No último domingo, nós falamos sobre as 2 primeiras bem-aventuranças, né, que se encontram aí no capítulo 5, de 1 a 3. Nós vimos sobre os humildes de espírito, não é isso? E sobre os que choram e que são consolados. Antes de nós continuarmos essa série de mensagens, nós vamos ler, então, do primeiro versículo até o versículo de número 11 do Evangelho segundo Mateus, e depois o pastor fará algumas considerações. Vamos juntos? Vendo Jesus as multidões, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Até aí. Algumas considerações sobre as bem-aventuranças. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa lista das bem-aventuranças é que não se trata de qualidades individuais e nem de temperamento. Então, guarde isso. Primeiro, não se trata de qualidades individuais, como se o Elson fosse manso, a Gabriela fosse pranteadora, né? Como a Maria Paula fosse mansa, como se o Milton fosse justo. Não se trata aqui de qualidades individuais das pessoas, os cristãos. Como se cada cristão tivesse uma dessas qualidades que se encontram no texto. Tampouco aí nós temos também questões de temperamento. Como se a Érica fosse mansa, o Oswaldo fosse justo, né? Como se fosse uma questão de temperamento, mansidão, aquela pessoa é mansa. Não se trata de temperamento aqui. Aqui se trata, acima de tudo, de uma realidade já vivenciada, experienciada pelos discípulos. Todo discípulo, já na sua condição de discípulo, experimenta todas essas qualidades que estão relatadas aí, que nós lemos os bem-aventurados. Veja que não se trata aí de bem-aventurados serão. Bem-aventurados serão quando fizerem isso. Aqui já é uma condição, já é um estado, já é algo que já se tem pelo fato de ser discípulo. Porque veja no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Subiu Jesus ao monte, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensinar-lhes, dizendo, nós já vimos no último domingo, que não se trata aqui da multidão. Jesus não falou para a multidão, ele falou para os discípulos que se aproximaram. E disse para ele, vocês são felizes. A palavra que Jesus usa para bem-aventurados aqui no grego é makarios, que significa uma condição plena de felicidade. Não a felicidade porque eu terei alguma coisa, porque eu comprarei alguma coisa, porque eu obterei algum sucesso, mas pela condição de discípulo. Porque eu sou discípulo, eu sou bem-aventurado. Então isso tem que estar claro para a gente entender as bem-aventuranças. Senão a gente vai achar que alguns que são qualidades e a gente vai confundir tudo. E é temperamento, ou temperamento, a gente vai confundir tudo também. Aqui então se trata de uma bem-aventurança ou de uma série de bem-aventuranças que todo discípulo é. E essa é a palavra, todo discípulo é, na condição de discípulo, alguém que quando chora já experimentou consolo, e nós já vimos isso em relação ao domingo passado, que pobre de espírito aí, e só para a gente lembrar, não é uma condição de falta de recurso financeiro. A palavra que Jesus usa aí é muito forte, porque é aquele que, ainda que não tenha, não é aquela pessoa que
trabalha e ganha pouco para o seu sustento, mas é aquele que não tem nem condição de trabalhar para se sustentar. É aquele que é totalmente dependente do outro. Por isso, quando Jesus usa pobre de espírito, aí está dizendo aquele que é totalmente dependente. Dependente de quê? De Deus. A dependência daquele que é pobre de espírito é a consciência, é a minha consciência pessoal de que a minha dependência é do Senhor, que eu dependo unicamente de Deus, a minha suficiência está em Deus. Então é a condição do discípulo. Todo discípulo de Cristo é um pobre de espírito. Até essa semana, na casa do presbítero Euclides, nós conversamos, eu estava conversando com o Augusto sobre isso, o presbítero Augusto, ele falando, então aquela expressão que a gente usa assim, que a pessoa é pobre de espírito, pastor, está errado? Está errado, né? Não, do ponto de vista do evangelho, de espírito aqui não é aquela pessoa assim que não tem a dimensão das coisas, que é né, entre aspas, um coitado, né, que é um pobre de espírito. Essa expressão pejorativa não tem nada a ver com a expressão aqui do evangelho. Pobre de espírito, que é a condição do discípulo que sabe que a sua suficiência é Deus. Por conta disso, ele reconhece a sua própria condição. E é por isso que ele chora, porque ele reconhece o seu pecado. Aqui não se trata, nós já vimos isso, do consolo pelos infortúnios, pelos fracassos da vida, pelas situações que nós enfrentamos, né? Não se trata disso. É claro que nós choramos. Eu fico imaginando hoje, né? Ao chegar aqui, conversei com o Lampert é de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, cidade dele. E ele disse, pastor, meu coração como gaúcho está sofrendo. Não é só como gaúcho, né? Mais de 235 jovens, pelo menos a última menção, mais de 235 pessoas morreram, não somente jovens, naquela boate em Santa Maria. Não se trata aqui, portanto, nesse texto, de um choro, de um consolo por conta do choro desses infortúnios, desses desastres, dessas situações. Algumas delas causadas por inconsequência, por imperícia, né? Causadas por circunstâncias que nós sabemos. Às vezes, o local inapropriado, a maneira com que as pessoas se movimentavam lá dentro, a estrutura não suportou o que estava acontecendo. A gente não sabe o que aconteceu, a perícia vai poder dizer isso. Mas não se trata aqui desse consolo por conta desses infortúnios, porque, embora a gente possa ter consolo, obviamente, de Deus por conta disso, e é óbvio que a palavra de Deus nos diz que nós somos consolados, mas é claro também que a Bíblia não promete consolo para aquele pecado que é praticado de maneira empedernida, repetida, consciente, e a pessoa sabe que está no pecado, sabe que está numa situação que é pecaminosa, sabe que é uma situação desastrosa, e ele continua naquilo, e depois ele volta para Deus assim, Senhor, consola, conforta. É óbvio que a Bíblia, que Deus é um Deus coerente com aquilo que Ele é. Não se trata aqui de um consolo para alguém que por conta do seu pecado está sofrendo. Às vezes sofremos por culpa das nossas escolhas. Aqui o consolo é prometido já como uma realidade que o discípulo tem. Ele, consciente de seu pecado, ele chora arrependido e ele tem um consolo. Essa promessa é bíblica. Os que choram arrependidos por conta dos seus pecados levantam com um sorriso nos lábios. Eu sou perdoado. Eu posso viver como perdoado. A condição de perdoado é a condição de alguém que foi consolado por conta do seu arrependimento. Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais te ocultei. E aí restituíste a alegria da minha salvação. A oração de Davi no Salmo 32, maravilhosa, que é a expressão exatamente daquilo que está aqui nesse nosso texto que nós vimos domingo passado sobre os mansos. As bem-aventuranças vão tendo um progresso. Primeiro, nós temos os que são pobres de espírito, compreendem a sua necessidade de Deus, eles reconhecem seus pecados, choram por isso e são consolados. E depois nós temos uma terceira bem-aventurança que nós lemos no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós já vimos, e a pastoral do boletim de hoje vai falar exatamente desses paradoxos claros no nosso texto, porque no nosso conceito de herdar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, né, tem a ver com a nossa luta, com os bravos. Os bravos lutam e conseguem tudo. Friedrich Nietzsche, o filósofo,
dizia que o cristianismo era a religião dos fracassados, porque o seu Deus havia morrido numa cruz. E Nietzsche dizia que o contrário de um cristão que procura a viver se humilhado a partir do paradigma do seu Deus, o verdadeiro homem, o homem, era aquele que era orgulhoso no seu ser, era o Übermensch, o super-homem. Essa expressão Nietzsche gravou para falar sobre a condição do homem ideal, o Übermensch. Hitler gostava muito dessa expressão do Übermensch, do super-homem, do capaz, do que pode tudo. Só que Nietzsche não entendeu o Evangelho, obviamente por isso o rejeitou, embora nos últimos dias de sua vida, e os últimos meses estava lendo as últimas cartas que Nietzsche escreveu sobre seus conflitos com Deus, né? E às vezes ele começa a falar sobre o cristianismo e ao mesmo tempo de uma maneira pejorativa e ele, de uma maneira meio maluca, ele começa a orar nos textos, nas cartas, e faz orações, né, pedindo a clemência a Deus, clemência a Deus, clemência a Deus. Um estado de perturbação mental que ele passou até pelos conflitos com a sua própria espiritualidade. Nietzsche era filho de pastor, neto de pastor, e se transformou na atualidade por causa de Richard Dawkins, né, o delírio de Deus aí. Aqueles que também leram do livro Quando Nietzsche Chorou, Nietzsche se tornou, para a modernidade, para a pós-modernidade, o grande precursor do ateísmo, ou o grande nome do ateísmo. Embora o próprio Nietzsche tenha grandes conflitos com essa própria expressão. Mas vamos voltar para o texto. Quando o texto fala dos mansos herdarão a terra, o texto aqui é muito interessante que Jesus usa uma expressão no grego que é praus, que significa literalmente alguém que é gentil, humilde, atencioso. Atencioso, gentil, humilde, cortês. Jesus mesmo usou essa expressão em Mateus 11, 28. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus se disse como alguém gentil. Manso, gentil. Manso, cortês. Manso, alguém que não revida, que não é orgulhoso. Veja só, que gentileza é essa? Acima de tudo, o Evangelho, quando coloca que o cristão é alguém manso, é exatamente porque pressupõe que esse discípulo se reconheceu totalmente dependente de Deus, chorou pelos seus pecados, reconheceu os seus pecados, confessou os seus pecados, foi perdoado, e agora ele anda pela vida, anda no meio das pessoas e anda na sua própria relação com Deus como alguém que é humilde, que é cortês, que é manso, não um rebelde, não um orgulhoso, não um pretensioso, mas alguém numa condição de mansidão. Mansidão é uma coisa ou uma situação que a gente está precisando muito nos nossos dias. Aqui em Brasília tem alguns carros eu vejo aquela expressão um pouco mais de gentileza, né? Vários carros têm alguns adesivos pedindo para as pessoas serem mais gentis no trânsito. Seja mais gentil, gentileza, gentileza. Para os que moram no Rio de Janeiro, que conhecem o Rio de Janeiro, sabem do profeta Gentileza que morava, né, debaixo do viaduto, escrevia no viaduto as expressões sobre as pessoas serem mais gentis e mais... Até hoje, quem passa no Rio de Janeiro consegue ver os escritos do profeta Gentileza, que hoje se torna um patrimônio público no Rio de Janeiro. Mas é muito interessante que essa gentileza do texto aqui não é também essa gentileza em que eu moldo o meu temperamento para ser mais gentil, porque isso é difícil, né? Para uma pessoa que tem um temperamento mais explosivo, um temperamento mais proativo, ficar manso diante de algumas situações, ou gentil e cortês, é um terrível peso. Terrível peso. Aqui não se trata de uma moldura no temperamento. Não se trata, assim, de um temperamento mais manso, mais cortês, que não revida. Não se trata disso. Aqui se trata, acima de tudo, de um milagre que só Deus pode fazer. E aí, todas essas bem-aventuranças aqui, a gente tem que entender que é sobrenatural.
Exatamente porque não é temperamento, e não é nem um adjetivo, uma qualidade que eu tenho por conta da minha condição cultural, da maneira que eu fui educado. Tem gente que é cortês por conta da cultura, né? Ou por conta do seu temperamento. Eu tenho um irmão que é extremamente manso, até ele ficar muito bravo e sai perto dele, né? Geralmente algumas pessoas que são muito assim mansas, quando elas ficam muito bravas ou quando elas ficam muito irritadas, sai de perto, né? Porque o estrago pode ser muito maior, né? Você conhece essa situação. Não se trata aqui desse temperamento que foi moldado pela cultura, pela educação, nada disso. Aqui, acima de tudo, essa condição de saber-se quem é diante de Deus, e por isso mesmo, por saber-se quem é diante de Deus, ele também sabe quem ele é diante dos outros. Vamos tentar resumir isso de uma maneira simples. Manso aqui é a minha decisão, por conta da minha consciência de quem eu sou diante de Deus, de não revidar quando o outro diz aquilo que eu sei que eu sou. Veja, no versículo anterior, nós dizemos que o choro aqui é pelo pecado. Nós dizemos que alguém que chora por conta da sua condição de pecador e se arrepende pela condição de pecador, ele é consolado. Isso é fácil, nós fizemos aqui. O presbítero Milton leu Salmo 137, não leu? Nós lemos lá sobre, né, que é o justo, quando entrega seu coração a Deus, o justo terá o perdão de Deus, o justo será consolado por Deus. E a gente faz isso, a gente confessa pecados, aqui publicamente na igreja, na comunidade, individualmente, mas de maneira coletiva, confessamos nossos pecados. Isso faz parte da espiritualidade. A gente, antes de começar nosso momento com Deus, antes de ler a Bíblia, a gente confessa o nosso pecado, pede a Deus para nos perdoar, para arrancar do nosso coração todo pecado, confessar a Deus que nós somos pecadores e pedir perdão. Isso faz parte da nossa condição. Não é? Faz parte da nossa espiritualidade, confissão de pecados. O cristão confessa pecados. Agora é muito diferente eu dizer para Deus: Senhor, eu não valho nada, eu sou um pecador, um miserável. E Deus chegar para outra pessoa e dizer assim: Elson, você não vale absolutamente nada, você não presta. Aí, diferentemente de eu me ajoelhar, reconhecendo a minha condição de pecador, eu me torno um iracundo. Eu revido e diz assim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou para dizer isso sobre mim. Aí eu deixei de ser manso, porque diante de Deus eu sou um pecador, mas diante do próximo eu sou o Ibermensch, o super-homem. Diante de Deus eu me ajoelho e diz assim: eu reconheço que eu sou pecador, mas ai do outro que apontar o dedo contra mim e me falar que eu sou um mentiroso. Mentiroso eu não sou. Hipócrita jamais. Eu nunca menti na minha vida. Quem é você para levantar o seu dedo contra mim e me julgar assim? Porque quando você aponta um dedo para mim, tem 3 apontados para você e 1 para Deus, seu miserável. Quem é você para dizer que eu sou pecador? Lá se foi a mansidão embora, foi pela janela. Manso aqui é a minha condição de entender que eu sou diante de Deus. Eu não preciso temer o que os outros pensam de mim. Aliás, eu deixo de ser hipócrita, porque eu reconheço que eu sou pecador mesmo. Que bom que você está me lembrando da minha condição. Porque eu preciso, inclusive, pedir perdão para Deus pelo que você acha que eu sou. Porque se eu sou isso mesmo, eu preciso mudar a minha vida. Manso é deixar de revidar, de brigar, de sair pela vida machucando os outros, tentando me defender, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. E quando a gente sabe quem é diante de Deus, não precisa se defender. Quer desafiar você a ler os evangelhos. Você pode começar hoje à noite, até o próximo domingo, ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, acho que eu estou sendo um pouco... Vamos até o final do mês, né? Acho que você consegue. Vamos ler os evangelhos. Eu queria desafiar você a ler os 4 evangelhos e ver um único momento que Jesus se defendeu. E se você encontrar um único momento que Jesus se defendeu, você, por favor, me mostre. Em nenhum lugar. Quem sabe o que é diante de Deus, não precisa se defender diante do outro. Quem sabe o que é diante de Deus, não precisa se defender diante do outro. Ele ouve, reconhece, leva para casa, pensa sobre aquilo,
Coloca o joelho no chão e trata com Deus. Porque o homem pode ver a aparência, mas Deus sonda o nosso coração. Quem me conhece é Deus. E não adianta você querer dizer para o outro que ele está errado na avaliação. Ah, porque você não me conhece. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Você já tentou fazer isso? É igual dar murro em porta, murro em parede. Porque não adianta. Se você não faz, não resolve. Se você faz, não resolve. Se você tenta explicar, não resolve. Se você tenta justificar, não resolve. Porque não adianta. O que o outro vai avaliar sobre você não depende das suas palavras. Não depende. Em muitos momentos a gente traz argumento e tenta convencer. Porque eu não sou assim, porque eu não sou assado. Não adianta. O melhor momento nesses casos é a atitude de mansidão, de longanimidade, como está lá em Gálatas capítulo 5. Ser longânimo, deixar de revidar. Revidar, né? É o que a gente faz de maneira tão forte. O homem manso não se importa de que o outro seja maior do que ele. O homem manso não importa que o outro seja maior do que ele. Porque ele sabe o que é diante de Deus. E por isso ele não fica tentando provar que é maior, melhor do que os outros. Ele deixa de ser orgulhoso, né? O homem manso também não é um covarde, nem vive atormentado por reconhecer a sua própria condição de inferior, de pequeno. Essa é outra situação interessante também. O seu espírito, o espírito do homem manso, a sua condição de homem manso, é a condição de um leão forte como Sansão. Ele é capaz de ser forte como Sansão, mas sem se iludir, sem iludir-se da sua condição de pecador. Porque ele reconhece que é correta a avaliação que Deus faz de sua própria vida. Compreende que é fraco e necessitado, tal como Deus afirmou que ele é. Mas paradoxalmente, ao mesmo tempo, sabe que aos olhos de Deus é mais importante que os próprios anjos. Não é isso que diz lá o Salmo 8? Que Deus fez o homem maior do que os próprios anjos. Ele sabe que a sua condição de pecador, ele reconhece isso, mas ele sabe que a sua condição diante de Deus. Nada representa em si mesmo, ele tem plena consciência, mas ele sabe o que ele é diante de Deus e tem o seu Deus como tudo. Esse é o seu lema. Deus é tudo em mim, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Deus é tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim. Ele sente-se plenamente satisfeito naquilo que Deus diz sobre ele. E é por isso que ele está mais preocupado com aquilo que Deus diz sobre ele do que o outro diz sobre ele. Ele está mais preocupado com aquilo que Deus diz sobre ele. E ele está mais preocupado com o julgamento de Deus sobre ele do que o julgamento dos homens sobre ele. Como Davi. Certa feita, Deus perguntou para Davi: Davi, você quer que os homens te julguem ou que eu te julgue? E Davi disse: Senhor, a tua mão é pesada, mas eu prefiro a tua, porque ela é justa. Quando nós ficamos tão preocupados com o julgamento dos outros, nós saímos pela vida revidando, brigando, brigões. Brigão é o sujeito que está tentando se defender e defender o seu orgulho, defender sua condição. E nosso orgulho é atacado naquilo que a gente acha que é bom, né? Se você acha que é bom em alguma coisa, alguém diz que você não é, como isso dói. Como isso dói. Então a gente precisa tratar exatamente nisso. Às vezes isso é uma coisa que eu aprendi com o Eugene Peterson. Geralmente a gente acha que o diabo nos ataca nos pontos fracos da vida. Eugene Peterson diz que pelo contrário, é onde que eu sou melhor. É aí que o diabo mais me tenta. Porque onde eu sou ruim, eu não preciso ser tentado, né? Mas naquilo que eu sou bom, naquilo que eu faço melhor, geralmente é aí que eu não preciso de Deus. Quando nós somos atacados muitas vezes no nosso orgulho, quando somos atacados naquilo que nós fazemos de melhor, aí nós nos tornamos leões, iracundos. Ora, livros são vendidos, inventam-se roupas às tantas, cosméticos aos muitos, remédios aos tantos, para continuamente produzir no ser humano essa condição dele parecer o que ele não é. Parece ser uma tentativa da natureza pecaminosa sempre passar
Essas expressões de maquilagem eu não sei muito não. Mas passar um blush, sabe, no rosto assim. A gente está sempre tentando se maquiar. Parece que é uma reação da natureza pecaminosa, a gente sempre querer parecer o que não é. Isso é muito complicado porque condição de manso é exatamente o reconhecimento daquilo que eu sou. É a minha condição consciente da minha condição. E que por isso mesmo, por saber quem eu sou, estar plenamente cônscio da minha condição, é que nós nos livramos da artificialidade, que é uma maldição, e nos colocamos sinceramente diante do nosso Senhor, reconhecendo que somos, nos levantamos do jeito que Deus diz que somos, e passamos a tratar as pessoas nos nossos relacionamentos a partir daquilo que somos, não a partir da imagem que nós queremos projetar nos outros. Porque se você projeta uma imagem de sucesso, de poder, de autonomia diante dos outros, você vai ter que defender isso. Você vai defender isso com unhas e dentes. Você vai ter que provar para os outros que você é isso que você está projetando. Mas quando você não precisa defender da imagem nenhuma projetada, você anda manso na vida. É isso que o texto está dizendo. Os mansos são aqueles que sabem o que são diante de Deus e por isso eles são mansos diante dos outros. Se você é brigão, comece a perceber por que você está brigando. Se você revida as coisas, tem coisas que mexem muito comigo. Mexem muito comigo. Tem as coisas que me deixam muito bravo. Porque o meu senso de justiça é exatamente o que a gente vai tratar daqui a pouco. Injustiça me deixa muito bravo, muito chateado, muito iracundo às vezes. E aí essa situação que eu preciso tratar diante de Deus no meu próprio temperamento, na minha própria vida. É nesse lugar que eu preciso tratar de Deus da minha mansidão. Porque não adianta eu querer fazer justiça, né? E a gente sente isso no trânsito, nos nossos relacionamentos, nas coisas. Quando algumas pessoas, e o cristão deve ter esse senso de justiça, sim, claro. Mas tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar o limite e achar que ele que tem que ser o justificador. E esse limite é um limite muito delicado, porque às vezes nós não queremos apenas ser justos, nós não queremos apenas ver justiça, nós queremos fazer justiça. E é uma grande diferença, uma grande diferença. Veja a próxima bem-aventurança para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Como é que está aí? Bem-aventurados os que têm fome e sede de... vamos ler de novo, versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes plenamente são os que têm fome e sede de justiça. Na Bíblia nós temos pelo menos 3 tipos de justiça. Nós temos a justiça legal, a lei. Nós temos a justiça moral, que tem a ver com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com o meu jeito de me comportar com as pessoas à minha volta. E tem a justiça social, que tem a ver com a minha preocupação com a pobreza, com a desigualdade, com a opressão. Na Bíblia nós temos essas três formas de justiça. Legal, a social e a justiça também moral. De qual dessas justiças se trata o texto? O conceito de justiça é extremamente legal, extremamente complexo na Bíblia. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar a expressão de que Cristo pagou o preço do nosso pecado e por isso nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha só, Romanos 5, 1. Justificados, Deus me declarou justo, embora eu seja pecador. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer dizer, aquele que antes era um rebelde, que pelo seu pecado estava em rebeldia contra Deus, Deus, em Cristo, levou sobre si os nossos pecados, e aqui agora nós temos a condição que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo.
Aqui é a condição do justificado. Eu sou pecador. Nós falamos isso continuamente. O cristão reconhece que ele é pecador, que ele comete pecados, mas que ele é um pecador justificado. Significa que ele tem uma justificação. Cristo levou sobre si o nosso pecado. Então, embora eu seja um pecador, Deus olha para mim e diz assim: você é justo. Isso é justificação. Isso é legal, isso é lei. Do ponto de vista da lei, nós somos justificados mediante a fé. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Efésios capítulo 2. Somos justificados mediante a fé, somos salvos pela fé, não pelas obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela fé, somos justificados pela fé em Cristo. A justiça moral tem a ver com esse caráter, com a maneira como eu trato as pessoas à minha volta, como o caráter que agrada a Deus. Tem a ver, acima de tudo, com imitar Jesus Cristo. Quando nós falamos de caráter na Bíblia, e a palavra caráter, né, vem lá do grego caracter, que dá origem à nossa palavra em português, caracter mesmo, as letras, signos. A ideia de caráter é alguma coisa que está traçada em mim. Quer dizer, o meu caráter é o caráter de Cristo. O que Paulo vai dizer? Eu trago em mim os caracteres de Cristo, eu trago em mim as marcas de Cristo. Cristo está escrito em mim. Quem olha para mim lê a própria pessoa de Cristo. Isso é muito forte, quando, não só em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, mas também quando Paulo fala que ele traz em si as marcas de Cristo, como dizendo que a sua própria vida expressa a pessoa de Jesus Cristo. Nós não andamos de acordo com nós mesmos, mas andamos como imitadores de Deus, como Paulo vai escrever nos Efésios. Andamos como imitadores de Deus, imitando Jesus Cristo. Aquilo que Cristo faz, nós também fazemos. Isso é um aspecto moral da fé. Nós expressamos o nosso comportamento de acordo com o paradigma de Jesus Cristo. Justiça social é óbvio. O cristão é alguém que se preocupa com as injustiças, a opressão. Nós deveríamos ser os primeiros a levantar a voz contra as injustiças do nosso tempo. Injustiça social, a fome, a miséria, alguns têm de mais, outros têm de menos. O cristão é alguém que procura e luta pela justiça social. Isso é bíblico. Não só alguns terão pão, todos deveriam ter pão, deveriam saciar a sua fome. Mas é interessante que o texto diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça é essa aqui? Eu particularmente entendo que aqui nós temos uma somatória dessas três justiças: social, moral e legal. O cristão, porque tem sede de justiça e fome de justiça, ele é justificado por Deus mesmo para viver como justo. Mas também é alguém que, porque é justo, ele procura justiça social e procura refletir o caráter de Cristo nos seus relacionamentos. Isso é muito forte para a nossa própria vida. E é muito interessante que, se você olhar para a sua Bíblia, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede. Olha só, presta atenção comigo. Fome e sede são necessidades ou são sensações que nós temos para suprir as nossas necessidades fisiológicas. Sentir fome e sentir sede são sensações que nós temos para suprir as nossas necessidades fisiológicas. Se nós não sentíssemos fome nem sede, nós morreríamos de inanição, não é isso? Porque nós não desejaríamos comer. E Deus é tão bom que não apenas nos deu fome, mas nos deu também a capacidade de sentir prazer em comer, né? Perder o prazer de sentir o gosto dos alimentos é também terrível. Pessoas que perdem o prazer da comida, ainda que elas tenham fome, é muito difícil comer sem sentir prazer na comida, né? Veja só, Deus é muito bom mesmo. Quando nós temos a falta da sede, de igual maneira nós podemos morrer, né, desidratados. Embora a gente os médicos recomendam que a gente não tome água só quando tenha sede, deve tomar água com mais frequência,
não só quando tem sede, mas a sede já é o organismo dizendo, olha, está faltando água, está faltando água. Não é isso, Lampert? Precisa tomar água, precisa se hidratar. Olha só, se são necessidades que são permanentes, elas não são passageiras. Elas podem ser supridas de maneira provisória, mas depois a gente volta a ter fome e volta a ter sede. Não é assim? Olha como Deus é maravilhoso. Está dizendo que essa condição de fome, sede e justiça, embora ela seja saciada agora, ela não é uma condição que eu fique plenamente saciado para o resto da vida. Eu estou plenamente, como cristão, sentindo fome e sede de justiça. Eu gosto muito disso. Eu acho que Deus é maravilhoso. E o Espírito Santo é muito sábio. Ninguém diria essas palavras se não fosse Jesus, porque é perfeito. Quando está falando dessa justiça que é tanto do meu comportamento, de como eu lido com os outros, de como eu devo me portar diante dos outros, que é a justiça moral, está dizendo, eu não posso dizer que eu estou pronto. O cristão não diz assim, eu estou pronto, eu já atingi o nível que eu não preciso melhorar, porque eu sou uma pessoa moralmente perfeita. Paulo diz assim, não que eu tenha atingido o alvo, mas prossigo para alcançá-lo, buscando a perfeição. O alvo do cristão é a perfeição. E qual é a perfeição? Ser igual a Jesus Cristo, ter Cristo como modelo. Eu persigo ser parecido com Jesus. Então é por isso que eu tenho fome e sede de justiça, porque eu estou plenamente insaciável do ponto de vista bíblico. Embora eu seja suprido em alguns momentos, permanentemente, eu estou buscando ser parecido com Jesus, moralmente. Mas também a justiça social. Ora, eu não estou satisfeito com as coisas como elas estão. Eu não estou satisfeito com o nosso país, com a situação, quer ser da justiça, do judiciário, legislativo, executivo, da corrupção. Eu sou alguém que manifesto a minha visão coerente com os valores da palavra de Deus. Sou alguém que busco isso, não apenas pelo meu voto, mas de maneira consciente expresso que as coisas não podem ser como são. Ontem eu estava em Santo Antônio Descoberto, fui participar de uma pamonhada lá na nossa igreja de Santo Antônio Descoberto. Eu fiquei absorto com, não sei quantas pessoas já foram a Santo Antônio Descoberto nos últimos dias, passaram por lá, mas é mais fácil você andar na estrada de terra para o acamping do que andar em Santo Antônio Descoberto. A cidade está um puro buraco. Eu disse assim, onde é que estão as igrejas dessa cidade para se levantarem e começar a chamar a atenção do poder público para consertar essa cidade? Você não consegue andar, não consegue trafegar na cidade. Os cristãos deveriam ser os primeiros a levantar a voz e dizer, olha, onde está o dinheiro público? Onde é que ele está sendo gasto? Por que a cidade está essa buraqueira? Né? Por que a gente não consegue... É melhor andar de bicicleta lá ou a pé do que de carro. Não tem como andar. Né? Veja só, fome de justiça. Fome de justiça. Eu não posso estar saciado na minha condição de cristão. Eu não posso achar que as coisas têm que ser do jeito que são. Ah, porque é assim... As coisas são assim mesmo, todo mundo rouba, todo mundo é corrupto, não tem jeito, o país não muda mesmo, vai continuar sempre desse jeito. Amado, se a gente achar que essa condição, esse entendimento é um entendimento certo, a gente vai se tornar uma igreja que não tem voz profética, que não tem ação profética e que não muda, a gente não muda nada. A gente não começa a exigir mudança na sociedade, como a gente passa de deixar de exigir mudança na nossa própria vida. Porque quem começa a achar isso no macro é porque o micro já se transformou numa grande lástima. Porque se eu moralmente não procuro justiça social ou moral por volta da minha vida, nas pessoas à minha volta, na realidade que me circunda, é porque eu, particularmente, na minha vida pessoal, também já não me preocupo mais com isso. Quem está profundamente preocupado em ser uma pessoa justa diante de Deus, também está procurando justiça nas relações humanas e na realidade à sua volta. É por isso que essa bem-aventurança é fome e sede. Nós vamos viver a vida toda procurando justiça, buscando justiça. Para a nossa própria realidade como cristão, ser justificado diante de Deus, entendido como perdoado diante de Deus, como alguém que, porque crê em Cristo, sou justificado. Mas também alguém que procura viver uma vida
o seu comportamento tem como paradigma, como modelo, a própria pessoa de Jesus Cristo, na palavra, nos comportamentos, nas expressões diárias e cotidianas, seja no trabalho, na escola, na igreja. E de igual maneira, a justiça social, procurando que o nosso mundo seja melhor, que a nossa cidade seja melhor, que a nossa vizinhança seja melhor, né? Queridos, nós começamos as bem-aventuranças falando sobre ser manso de espírito, ou desculpe, humilde de espírito. Isso significa reconhecer a total dependência de Deus. Depois nós vimos que esse que reconhece total dependência de Deus, ele chora. Ele chora por causa da sua condição espiritual, por causa do seu pecado. Ele reconhece o seu pecado e ele então chora em arrependimento. Depois ele se levanta como manso. Manso porque ele sabe quem é diante de Deus, ele reconheceu diante de Deus quem ele é, e ele não precisa sair por aí provando para os outros o que ele não é, porque ele sabe o que ele é manso. E de igual maneira, nós vimos também que o cristão é um justo. Permanentemente ele busca a certeza que vem de Deus de que ele é justificado. E é por isso que ele busca um padrão moral de comportamento diante dos outros como justo, e ele busca também a justiça social, que é um mundo melhor à nossa volta. As bem-aventuranças são, queridos, um grande desafio. Elas não são um grande desafio no sentido de que eu preciso me esforçar para conseguir. Se você prestar atenção, em todas as bem-aventuranças, elas são fruto da graça. Aí não tem esforço, não significa que você vai ter que fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, fazer algum sacrifício para conseguir ser manso, ser humilde, para chorar. Não. Para ser justo, não tem nada absolutamente disso aí. Não tem a ver, nessa expressão ser justo, está até coerente com o texto. Porque eu estou dizendo, vocês já são justos, bem-aventurados sois vocês, que têm fome e sede de justiça, porque vocês são fartos, serão fartos. São agora e serão posteriormente, plenamente, poderosamente. Portanto, essas bem-aventuranças são para nós um grande desafio. Acima de tudo, para verdadeiramente buscarmos em Deus a ação do Espírito Santo. E aqui é sobrenatural mesmo. É pedir para que o Espírito Santo nos toque o coração, povoando, habitando o mais íntimo do nosso ser, para que essas expressões do discipulado sejam realidades na nossa vida. Porque senão nós vamos permanentemente continuar sendo cristãos que quase são discípulos, né? Ou discípulos pela metade. Só que não existe discípulo pela metade. Aqui nós estamos falando da inteireza do discipulado. Os que são humildes, os que choram, os que são mansos, os que são justos. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que nós orássemos nesse momento. Nesses últimos, no final do ano, início desse ano, eu voltei a estudar as bem-aventuranças. Em 2010 nós conversamos aqui, 2011 nós conversamos aqui na igreja praticamente um ano todo sobre o Sermão do Monte. Foi muito impactante para a minha vida quando eu estudei o Sermão do Monte com os meus irmãos aqui nas quartas-feiras nos estudos bíblicos. Foi muito importante para a minha vida. Nesse final de ano eu voltei para o Sermão do Monte, até porque eu realmente acredito que os cristãos deveriam ler o Sermão do Monte com com o coração muito aberto, mas com muita frequência. Quem sabe até decorarmos o Sermão do Monte. Colocar no coração mesmo, decore, lá do latim, decore, colocar no coração. E eu voltei ao Sermão do Monte, eu falei, eu preciso compartilhar com os meus irmãos essas bem-aventuranças. Eu acho que nós estamos precisando voltar e nos lembrar daquilo que nós somos diante de Deus. As igrejas estão sendo lotadas por gente procurando bênção, procurando milagre, procurando
sermão de autoajuda, palestra de autoajuda, técnicas de venda. Eu queria que nós, enquanto igreja, tivéssemos a consciência que nós estamos aqui para buscar Deus. Que você, quando entra aqui, você vem para buscar o Senhor. O que nós estamos precisando nessa nossa sociedade brasileira e no mundo não é gente religiosa. É gente que teve um encontro com Deus e por isso teve a sua vida transformada pela graça de Deus. Nós estamos precisando de menos gente frequentador de igreja e mais gente que ama Jesus Cristo. Não é gente que vai atrás de campanha, de lotar os templos atrás de campanhas de quantos dias, de 20 dias, de 7 dias, de campanha de prosperidade, comprar rosa abençoada, sabonete abençoado, luz abençoada, chave abençoada. Mas gente que dobra o coração diante do Senhor, é capaz de chorar arrependido pelos seus pecados, porque sabe que só Deus pode suprir a sua vida. Gente que é capaz de se levantar como manso e humilde de coração, cortês nos seus relacionamentos, gente gentil no trato com os outros. Que se isso não mudar a nossa vida, se o Evangelho não alterar o nosso coração, o nosso jeito de ser, está tudo errado. Quem se encontra com Jesus jamais permanece o mesmo. Quem está em Cristo é nova criatura. Dar-vos-ei coração novo, porém em vós o meu espírito, e sereis novas criaturas, diz o Senhor. A promessa de Deus é que aquele que se ajoelha arrependido, confessa o seu pecado, se levanta como gente mansa, gentil, cortês nos relacionamentos. Dentro da igreja, fora da igreja, no trânsito, no trabalho, na maneira com que trata as pessoas. Gente cortês, gente que tem fome e sede de justiça. Fome de sede de justiça para ser justo. Justo nos relacionamentos. Justo num paradigma de viver o modelo de Jesus Cristo. Justo para procurar justiça social. Justo por se entender alguém que foi perdoado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, foi um justificado e vive na condição de justificado. Senhor, nós reconhecemos que tudo isso só pode ser uma realidade na nossa vida se o Senhor abrir os olhos do nosso entendimento e fizer um milagre no nosso coração. O milagre da graça, o milagre do amor, o milagre da conversão, da renovação, do avivamento. O milagre que nos faz levantar como gente restaurada, curada. Gente que verdadeiramente se aproxima de Cristo, se assenta para ouvir, mas se levanta para viver o Evangelho. Deus começa essa obra na minha vida, no meu coração, nas minhas palavras. Não apenas no meu jeito de falar, mas que permanentemente, cotidianamente, eu expresso aquilo que o Senhor espera que eu seja. Faça isso na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que nós possamos sair daqui, nos levantar daqui, entendendo, sou um bem-aventurado. Sou bem-aventurado, sou feliz, plenamente, diz a palavra do Senhor, é a minha condição de discípulo. E eu não serei nada menos do que isso. Porque Deus quer que eu seja exatamente aquilo que o seu plano de amor projetou para mim. Que Deus, na sua graça, ó Senhor, na sua graça, venha sobre nós e nos abençoe. Para a glória do teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos